Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Senhor presidente, iniciando esse nosso ano, essa nova legislatura, eu creio que é justamente um momento de firmação das nossas esperanças. Acima de tudo, do que este parlamento possa, de forma verdadeira, presente, altaneira, compromissada acima de tudo, melhorar a vida das pessoas do nosso Estado. A conquista da felicidade, a conquista do desenvolvimento humano é algo que precisa estar muito presente na vida de nós, políticos, e de compromissos republicanos com a nossa sociedade. Mas a verdade dos fatos traz a mim uma preocupação extrema, porque a cada ano, nesses últimos 5 anos de Brasil, a cada ano nós temos uma preocupação que externaliza um processo muito, muito preocupante, que é o sofrimento, o desemprego, o abandono, a falta do compromisso e da qualidade dos serviços públicos, e uma massa imensa de trabalhadores e trabalhadoras e de pessoas pobres ficando na curva, ficando fora dos trilhos do desenvolvimento. E os governos fazendo de conta que estão preocupados, e os governos fazendo de conta que estão tomando providências, e a crise se aprofundando a cada momento. Por outro lado, é um paradoxo que vive o Brasil, um país com mais de 13 milhões de desempregados, uma juventude sem expectativa do futuro. Pare, converse, chame um jovem e procure o que ele está esperando para o Brasil para esse ano de 2018. Chame um trabalhador, chame um produtor, chame um comerciante e pergunte qual a expectativa dele para o ano de 2018. No seu negócio, no seu comércio, na sua produção. Vá numa universidade e converse com um jovem. Qual a sua expectativa para depois de você aqui se formar, de conseguir o seu emprego? Em geral, as falas e as respostas não são esperançosas ou positivas. Ou são preocupantes, ou são negativas. Aí eu me pergunto, qual o projeto que o atual governo federal defende para o Brasil? Qual o projeto que o atual governo estadual defende para implantar no estado do Tocantins? Aí você chega à conclusão que nem há projeto de ordem federal e nem há projeto de desenvolvimento de ordem estadual. Hoje eu abri aqui o Jornal do Tocantins e está na sua página: mesmo que aprove, Estado não conseguirá pagar os 25% que deve aos servidores. Uma discussão que já rola há 10 anos. Saiu o acordo do Supremo Tribunal, tem que pagar. Recorreu-se ao Tribunal de Justiça para ganhar-se tempo. Mas, na verdade, olhando os números do nosso orçamento para 2018, não há condições financeiras possíveis do Estado honrar o que deve com o servidor. E o servidor ficará no prejuízo? Não pode, é um direito adquirido. O Estado terá que fazer compromissos e prioridades para, no mínimo, ao longo de alguns anos, não sei de onde sairá o acordo, pagar. Porque não há recursos para os compromissos totais. Mas, ao mesmo tempo, e aí eu trago a fala do eminente deputado Wanderley Barbosa, que não há mais limite para se aumentar
A carga tributária do estado do Tocantins não tem como pagar-se mais impostos. É preciso desonerar o trabalhador de tantos impostos, assim como os municípios que aumentaram carga tributária. Isso é verdade. Passa pela revisão, passa pelo novo ordenamento e passa pela conquista de um equilíbrio fiscal, a revisão das cargas tributárias. Mas voltando ao que eu falei, que o Brasil vive um paradoxo inexplicável, é que o mesmo país que aumenta desemprego, que diminui investimento público, que diminui o investimento das empresas privadas, a bolsa de apostas de papéis e mercado futuro está batendo recorde. Atingiu esta semana 83% das aplicações financeiras. Ou seja, o Brasil, que historicamente é um país produtivo, gerador de riquezas, passa a ser também um país do capital improdutivo, aonde não se investe mais no desenvolvimento e na geração do emprego, e nem na formação de novas empresas, e muito menos investimento no sistema dos moldais, do estímulo à produção. O setor privado, industrial, comercial, financeiro, quer lucro fácil e não contribui. Mas é o mesmo setor que usa as riquezas brasileiras. Porque na hora que nós vamos ver as empresas multinacionais, que se internacionalizaram principalmente, e os grandes conglomerados empresariais, estão todos debaixo de um guarda-chuva, usando as riquezas do Brasil, riquezas do patrimônio público, que são os recursos do povo, a poupança do povo, riqueza dos patrimônios minerais e riqueza das prestações de serviços. Ora, no dia 24, o dia que fizeram a ação de condenar o presidente Lula de forma surreal, ilegítima, por convicção, porque não tem uma prova neste processo que dê garantia jurídica, constitucional, de se condenar alguém, quebra-se o Estado democrático de direito, rasga-se a Constituição, que diz que o poder emana do povo. Que poder que o povo brasileiro tem sobre suas decisões? Se a convicção de 3 desembargadores sobrepõe a convicção de 59% dos brasileiros. Caçaram a presidente com 54 milhões de votos. As convicções sobrepuseram a Constituição, que o poder emana do povo. No mesmo dia que a história do Brasil compromete o Estado democrático de direito, que rompe-se os pactos constitucionais de 1998, que rasga a Constituição, o Grupo Folha de São Paulo lança papéis da Bolsa de Valores de Nova York, na Wall Street, e o IPO, que é a proposta primeira dos papéis, que previa-se vender a $8, concluiu-se a venda a mais de $28. Uma empresa de jornal brasileira não é proibido. É o mundo do financeiro, é o mundo da especulação financeira, é o mundo do capital improdutivo, é o mundo do descompromisso com o futuro da sociedade pobre. O jornal também é empresa que aposta nas bolsas de valores do mundo afora. É isso que está virando o mundo e o Brasil. As empresas, majoritariamente, a busca de capital e de lucro fácil. Não tem compromisso com geração de emprego e muito menos com política social.
É por isso que o desemprego está aumentando. É por isso que a riqueza concentrada está aumentando. E é por isso que a pobreza e o desemprego está sendo difícil de ser contornado e de políticas públicas, assim como o presidente Lula o fez. Eu não sei o que será do Brasil no futuro. É um ponto de interrogação profundo. Se as elites do atraso deste país continuarem produzindo e priorizando as políticas públicas dos nossos estados. Eu não sei o que será da sociedade que necessita e depende de governos, porque esta elite poderosa impõe prioridades e muda políticas de governos. As casas de leis aprovam orçamento, mas o orçamento que é realmente realizado é o que a elite que comanda os governos o fazem. Não temos mais investimentos. O Tocantins fechou 2017 pagando de juros e serviços da dívida mais de 650 milhões de reais. Pergunta-se, quanto foi investido para ajudar a conter o problema da ordem pública, da segurança pública? Quanto foi investido para concluir, senhor presidente? Para melhorar os nossos hospitais e melhorar a qualidade de segurança de serviço de saúde? Quanto foi investido para melhorar a qualidade de educação dos nossos jovens pobres? Quanto foi investido na nossa universidade estadual para fortalecer a educação e a formação desses jovens pobres? Zero. Não se investiu, não se melhorou. É por isso que este ponto de interrogação que está na minha cabeça, eu trabalharei com todo afinco e dedicação para reconquistar a esperança e a felicidade do povo tocantinense. Mas eu sei que sozinho, praticamente, quase nada irei conquistar, se nós não nos associarmos num processo harmônico de trabalho e de compromisso por esse Estado. Acima de tudo, de fazer uma revisão profunda, revisão na questão administrativa, revisão no conceito das políticas públicas de saúde, segurança pública e educacional, revisão no processo produtivo e tributário. Nós temos que aliviar a carga tributária desse Estado, ou nós não incentivaremos a produção. E, acima de tudo, revisão nos nossos conceitos, nos despirmos de vaidade. Esta classe que só pensa em ganhar muito e em usar dinheiro público, é preciso ser revisto isso. Não há dinheiro para alimentar tamanha fome por benefícios públicos como tem o Tocantins, das classes dominantes, não é da classe pobre. E é por isso, senhor presidente, que eu rogo a Deus que possa a justiça brasileira fazer uma revisão e manter o pacto de 1988, manter a Constituição de 1988, e não darem continuidade a esta tragédia, de impedir o presidente Lula de ser candidato em 2018 a presidente do Brasil. Que vençam ele nos votos, que seja vencido nas ruas, mas que não façam a tragédia de romper a Constituição e o pacto simplesmente para atender os desejos espúrios da classe dominante, a elite do atraso desse Brasil. Já provocaram muito prejuízo a este país. Precisamos botar um ponto final e fazermos a Constituição prevalecer, o sufrágio popular e o poder emanar do povo, que isso não seja uma linha morta na nossa Constituição, mas que se prevaleça a vontade do Brasil, dos brasileiros e das brasileiras. É assim que eu rogo a Deus esse 2018. Obrigado, senhor presidente.